Olá pessoal, professor Maxwell novamente, trazendo mais uma aula, uma videoaula de qualidade de energia, e hoje iremos abordar o assunto de filtros, né? Filtros aplicados para mitigar distorções harmônicas, né? Ou para melhorar o nosso espectro harmônico dentro dos limites aceitáveis, tá ok? Então, nas últimas aulas nós vimos os fundamentos, estudos de qualidade de energia, passamos pelos indicadores e na última aula fizemos o espectro de frequência por meio da transformada rápida de Fourier. Talvez hoje seria um dos passos finais, né, que é o projeto de filtros para mitigação de componentes harmônicas. E quando eu digo mitigação, quer dizer que eu não vou eliminar totalmente o meu espectro harmônico. Não é isso, né? A gente sabe que essa condição, na prática, ela não é real. O que nós vamos fazer é diminuir as componentes harmônicas de que elas fiquem nas formas aceitáveis pelos normativos que vamos considerar. E aí vai depender da situação que você está trabalhando, né? Uma análise um pouco mais aprofundada. Mas o objetivo hoje é nós verificarmos alguns conceitos sobre filtros passivos, né? Que esses filtros são os mais utilizados atualmente pelo seu baixo custo, né? E pela sua facilidade de instalação também. E posteriormente fazer um cálculo desses filtros, né, numa situação exemplo, e depois fazer uma simulação. E para a simulação, hoje eu vou utilizar o software Multisim, numa aplicação web que ela está disponível gratuitamente para vocês usarem e que depois eu vou mostrar para vocês como que funciona essa aplicação. Os filtros de primeira ordem nós costumamos verificar como sendo filtros do tipo RC ou RL, tá ok? Então esses filtros eles deixam passar uma faixa de frequência e rejeitam outra área de frequência. Essa relação ela é calculada pela minha frequência de corte. Essa frequência de corte ela é definida pelos elementos do meu circuito, ou seja, definida pelos resistores, indutores e ou capacitores instalados, ok? Então toda vez que eu for fazer um projeto de um filtro passa baixa ou passa alta, nós vamos ter que definir qual que é essa frequência de corte e calcular por meio dela qual é os meus elementos do meu circuito. Pois bem, tendo esses elementos, nós vamos ter aí uma área que vai passar, que geralmente eu chamo elas de área de baixa frequência e ou uma área de alta frequência. Tanto aqui quanto aqui, nesses casos, as baixas frequências são as frequências menores do que a minha frequência de corte. E as minhas altas frequências é aquela que eu relaciono como as frequências maiores do que a minha frequência de corte, né? Então, quando eu tenho uma área de passagem com relação às baixas frequências, então a gente tem um passa baixa, né? E quando eu tenho uma área de passagem relacionada às altas frequências, nós temos um passa alta, né? Passa alta frequência e passa baixa frequência. Então essas seriam as relações. Seguindo um pouco, nós temos os filtros de segunda ordem, né? Já esses filtros são algumas configurações onde eu vou ter dois tipos de elementos armazenadores de energia, ou seja, eu tenho lá resistores, né, que é um elemento que não armazena energia, ele só consome, mas ainda assim eu tenho lá um indutor e capacitor, então nesse caso segunda ordem. Esses filtros eles são conhecidos por deixar passar uma área de frequência ou rejeitar aquela área de frequência. Então, por exemplo, quando eu tenho uma área de passagem, então eu tenho um passa-faixa. Passa-faixa de frequência. Então, toda a área que está fora da minha área de passagem ela vai ser rejeitada. Ao contrário, aqui a gente tem um rejeita-faixa, onde que a área que é rejeitada é justamente aquela área onde eu selecionei
para corte, né? Então, nesses casos, diferente daqui do de primeira ordem, os de segunda ordem, ele tem essa relação de frequências de baixa e frequência de alta, né? Que é as frequências de baixa e de alta de corte. Então, esse ômega 1 e esse ômega 2, eles representam uma área onde nós vamos deixar passar ou rejeitar essas frequências. E nesse caso, a diferença entre esses dois componentes é o que nós vamos chamar posteriormente de largura de banda. Essa largura de banda que vai definir a qualidade posterior do meu circuito, né? Então, quanto maior a qualidade, menor é a minha rejeição ou a minha área de passagem aqui, ok? Então, posteriormente, nós vamos ver algumas características com relação aos filtros que nós vamos utilizar. É claro que nós não vamos nos ater em falar sobre todos os filtros, até porque nós não é objetivo aqui estudar os filtros, mas sim pegar um deles, né, os mais utilizados, para que a gente faça uma aplicação, pelo menos em simulação, mas simule essa aplicação para um caso do tipo de rejeição de espectro harmônico, né, ou mitigação de espectro harmônico. Bom, nós podemos ter ainda dois tipos de filtros, né? Esses filtros, como a gente sabe, todo tipo de carga ela pode ser conectada em série ou paralela. Então aqui nós temos o nosso sistema elétrico de potência e vamos imaginar que esse sistema elétrico de potência pode ser um transmissor ou um distribuidor que está alimentando um conjunto de carga ou uma carga específica, né? Então ela vai alimentar através de um transformador uma carga. Supondo que essa carga ela tenha cargas seja do tipo não linear e que ainda essa carga ela produza algum tipo de efeito harmônico, né? Então há uma distorção harmônica com relação à sua forma de onda. Então o que eu venho aqui? Eu posso colocar um filtro em série, tá? Esse filtro em série geralmente ele não é utilizado para eliminar harmônicos, tá, pessoal? Além dele ser muito caro, ele a dificuldade de implementação dele é muito grande, por alguns motivos. Por exemplo, se eu colocar esse filtro aqui em série, todos os componentes que serão colocados nesse filtro, eles precisam suportar as correntes de linha, porque as correntes de linha serão as mesmas correntes de linha que está na minha carga, será a mesma que está passando pelo meu filtro. E isso faz com que eu tenha uma dificuldade de implementação muito grande, porque além de eu filtrar a corrente harmônica com relação ao meu espectro de projeto, por exemplo, ela vai ter que suportar a corrente fundamental. E isso é um problema com relação ao meu filtro, né? E sabemos que a corrente fundamental ou a tensão fundamental, ela possui valores elevados aí, né? Então isso é um problema, né? Além disso, se é em série, você naturalmente, conforme as leis de Kirchhoff, você tem uma queda de tensão, né? O que pode ser algo ruim para minha carga, né? Porque se eu tenho uma variação de tensão com relação à minha carga, eu tenho uma variação de tensão também por queda de tensão. E isso pode fazer com que a minha carga esteja alimentada com uma tensão variável, que pode prejudicar ainda mais a qualidade de energia. E como eu falei antes, né, ele tem um custo muito elevado. Então, para eliminar espectro harmônico, geralmente a gente não utiliza esse tipo de configuração, tá? Nós vamos utilizar um tipo de filtro que a gente chama de derivação, tá, pessoal? Derivação é o que a gente chama de shunt, tá? Tradução para shunt. Então, veja que agora eu não tenho a mesma corrente. As correntes que vão ser filtradas vão ser só as correntes de projeto. Ou seja, eu não tenho aqui uma corrente fundamental circulando pelo meu filtro, né? Porque eu não vou fazer a minha fundamental passar pelo meu filtro. Eu vou, por exemplo, utilizar um rejeita-faixa, onde eu vou rejeitar aquelas faixas de frequências não desejadas, por exemplo, uma terceira harmônica, uma quarta, uma quinta, uma sétima e por aí vai, né? Então,
nós vamos ver que ele tem uma complexidade e menor custo, né? Então, a complexidade desde a instalação, desde o cálculo, até o menor custo, porque esses vão ser equipamentos teoricamente mais reduzidos do que se fosse em série, né? E além disso, tem uma vantagem muito interessante aí. Como nós vamos utilizar somente filtros do tipo de segunda ordem, ou seja, necessariamente eu preciso ter interligado um indutor e um capacitor, essa impedância, ela geralmente ela vai ser do tipo capacitiva, tá, pessoal? Ela vai ser do tipo capacitiva desse filtro. Por quê? Porque daí ele vai conseguir fornecer uma potência reativa ao meu sistema. Com isso, além de fazer a filtragem aí, ou mitigar as componentes harmônicas, eu vou conseguir fazer uma correção de fator de potência. Então veja, eu consigo eliminar dois problemas aí com uma solução somente. Tá? Então é uma vantagem muito grande com relação aos filtros em derivação ou shunt. Então por isso que nós utilizamos esse tipo de filtro para a mitigação de harmônicas, ok? E aí, dentro desses filtros em derivação, a gente pode trabalhar com dois tipos de filtros: os filtros amortecidos e os filtros sintonizados. Tá? Então, os filtros amortecidos eles vão possuir baixo fator de qualidade. Ou seja, se eu tenho um baixo fator de qualidade, eu tenho uma largura de banda elevada. Tá? Então, eu tenho uma baixa seleção de frequência, o que pode ser algo um pouco ruim para minha instalação, porque eu preciso selecionar a frequência correta para que seja eliminada e que não sofra nenhum tipo de interferência, tá? Mas esses tipos de filtros, eles geralmente são utilizados para harmônicas superiores, né? Acima de 17ª ordem, que é uma configuração de um capacitor em série com um arranjo paralelo entre um resistor e um indutor, tá ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar esse tipo de filtro em derivação, tá? Então, a impedância equivalente ficaria o paralelo entre esses dois elementos, né, que está simplificado aqui, mais a impedância com relação ao meu capacitor. A nossa frequência de ressonância, que é aquela frequência central que nós tínhamos, né, que é essa frequência aqui que eu chamei de ômega C inicialmente, ela vai ser calculada igual a 1 sobre LC, né? Então sempre frequência de ressonância é dada por essa equação, tá, pessoal? Em outras oportunidades a gente até tirou uma função de transferência com relação a esses circuitos, mas como o objetivo não é entrar no método da modelagem, eu só estou colocando as equações, tá ok? A minha largura de faixa ficaria 1 sobre RC e o meu fator de qualidade, que é a minha frequência de ressonância dividido pela minha largura de faixa, ela vai ficar RC dividido por raiz de LC. Então essas são as equações para um tipo de filtro amortecido. Mas veja, sempre nós vamos utilizar para harmônicas superiores, acima de 17ª ordem, nunca inferior, tá ok? Para ordens de harmônicas inferiores, abaixo de 17ª ordem, a gente tem um tipo do filtro que é o sintonizado, que é um filtro onde eu tenho os elementos resistivos, indutivos e capacitivos em série, tá certo? Eles estão em série, porém estão conectados em derivação, tá? Que é esse filtro que está aqui, ó. Esse filtro ele está conectado em derivação, mas só que aqueles elementos resistivos, indutivos e capacitivos conectados em série. A nossa impedância equivalente vai ficar igual a ZE, igual a R mais J ômega L mais 1 sobre J ômega C. Essa é a impedância de um circuito série, né, desses três impedâncias. A nossa frequência de ressonância ela continua igual, né, independente do arranjo, ela vai ser sempre dessa forma. A largura de faixa ela vai ser agora dada por R sobre L, e o fator de qualidade aí ficaria L sobre R vezes raiz de LC. Então essa é a nossa configuração, a nossa equação para esse tipo de filtro. O filtro sintonizado, que ele vai ter um alto fator de qualidade e vão ser utilizados para harmônicas inferiores, né, abaixo de 17ª ordem.
sempre quando a gente tem um tipo de circuito, pessoal, o que acontece? Então aqui eu estou colocando uma impedância e fazendo uma relação dessa impedância com frequência. E veja só que isso aqui está numa escala logarítmica, né? Então vejamos aqui que nós temos uma frequência que a gente chama de frequência central, e conforme essa frequência ela vai chegando a uma frequência central, vocês podem perceber que a impedância ela se torna igual a zero. Então, por exemplo, quando eu digo que uma impedância desses elementos é igual a zero, quer dizer que a parte imaginária de indutor e capacitor, elas se anulam. Ou seja, numa condição de ressonância, nós temos a menor impedância possível. Se eu tenho a menor impedância possível, eu simulo isso como um curto-circuito. Ou seja, para aquela frequência de operação ou frequência desejada que eu estou colocando meu filtro, eu tenho um curto-circuito. E a corrente ela vai enxergar que aquele caminho é o melhor caminho a ser perseguido, né? Então, ao invés dela voltar para a minha... Só voltando aqui, ao invés dela seguir para a minha carga, se ela encontra um caminho mais fácil, ela vem para onde? Ela vem para o meu filtro. E ela não vai para a minha carga, ou não vai aqui para o meu sistema elétrico de potência. Então, com isso, eu faço uma filtragem dessas correntes indesejadas, né? Então, por isso que geralmente nós vamos utilizar os filtros, tá ok? Então, essa aqui é uma impedância, né? Relação de impedância com variação de frequência em dB de um filtro sintonizado, onde nós temos aqui que essa diferença aqui é o que eu chamo de largura de faixa, e que quanto menor essa largura de faixa, maior é o fator de qualidade, tá ok? Então, por exemplo, quanto menor essa largura de faixa, maior vai ser a qualidade de seleção de frequência do meu circuito. Só que quando eu faço um filtro sintonizado com um alto fator de qualidade, pessoal, nós temos um efeito que nós vamos chamar de fator de dessintonia, né? Esses filtros, né, como eu disse, possuem alto fator de qualidade, ele nem sempre ele vai estar sintonizado na frequência de projeto, né? Esse fenômeno é chamado de dessintonia. Ele vai ocorrer por alguns motivos, como variação da frequência fundamental. Por que eu faço uma variação da frequência fundamental? Nós sabemos que a frequência da rede elétrica nunca é constante, ela é sempre variável, ela fica variando em torno de 60 Hz, mas ela nunca é fixa em 60 Hz sempre, tá, pessoal? Então há uma variação dessa frequência fundamental. Eu vou ter uma alteração das reatâncias indutivas e capacitivas devido à vida útil normal desses equipamentos e também da temperatura de operação. E eu vou ter um desvio de sintonia na montagem, né, ocasionada pelas tolerâncias dos equipamentos, né? Então, esses fatores aqui fazem com que nem sempre aquilo que foi projetado seja exatamente, né? Então, por exemplo, quando eu uso um fator de qualidade muito elevado, eu vou ter um fator de sintonia. Esse fator de sintonia ele é dado em PU, ele pode ser calculado pelo desvio da minha frequência em relação à minha fundamental, que é o meu ômega D, menos a minha frequência de projeto, né, uma frequência que eu quero cortar, né, dividido pela a minha frequência de desvio. Então, assim, eu coloquei aqui ó, que o ômega N é a frequência sintonizada, né, e ômega D é o valor do desvio em relação à frequência sintonizada. Aqui a gente tem uma relação em PU, que eu vou ter esse fator que eu chamo de fator de dessintonia. Então, vamos para um exemplo de aplicação, onde eu coloquei aqui uma tabelinha onde tem um espectro harmônico de módulo de tensão e ângulo, né, de uma frequência de 60, que seria a minha fundamental. Aí eu tenho uma harmônica de terceira ordem e tenho uma harmônica aí de sétima ordem, né? Então aqui ele pede para dimensionar os filtros necessários para mitigar as múltiplas frequências da fundamental. Aí ele deu alguns requisitos, né? Ele falou que é para utilizar um filtro do tipo sintonizado,
usar um valor de indutor igual a 1R e um fator de qualidade igual a 50. Aqui tem um fator de qualidade muito elevado, tá, pessoal? Mas é só para valor teórico aqui, ok. Beleza? Então, assim, veja que o que eu não quero, o que não é, o que é necessário mitigar, são essas frequências, né, de 180 e de 420. Então, eu vou ter que sintonizar filtros para que eu exclua essas frequências. Então, geralmente, para cada uma das frequências indesejadas, pessoal, nós vamos projetar um filtro, tá? Então, por isso que é importante sempre nós utilizarmos os indicadores e os normativos específicos para verificar se aquela harmônica ela está dentro ou não dos limites aceitáveis. Aquelas harmônicas que não estão nos limites aceitáveis, nós vamos mitigar, né? Nesse caso aqui, eu vou mitigar essas duas, né, como exemplo de projeto. Então, para isso, nós vamos calcular primeiro para de 180 Hz. Nós sabemos que a frequência de corte ômega n é igual a 1 sobre a raiz de LC. Eu chego nessa equação, que ômega n ao quadrado é igual a 1 sobre LC. Substituindo, considerando L igual a 1N, nós vamos ter o cálculo do capacitor, né, isolando aqui a minha capacitância. Lembrando que o ômega é 2π vezes F, né? Então 2π vezes a frequência que é desejado, né? Que é do filtro de 180 Hz. Então aí eu chego a um valor de 0,782 microfarad para o capacitor. Vou considerar um fator de qualidade igual a 50, né? Nós temos aqui a equação do fator de qualidade, isolando o meu resistor, eu chego que eu tenho L dividido por Q sobre Q vezes LC, né? Raiz de LC. E aí eu chego num valor de uma resistência de 22,62, ok? Simplificando os meus resultados, para o meu filtro de terceira harmônica, eu vou ter esses valores aqui, né, descritos nessa tabela. O mesmo eu posso fazer lá para o filtro de sétima ordem, né? Então, a 420 Hz, vou fazer o mesmo cálculo, só que agora eu chego em alguns resultados um pouco diferentes, né? Como eu já era esperado, e eu tenho aqui os resultados descritos nessa tabela. Pois bem, o que nós precisamos fazer agora é fazer uma verificação para saber se os resultados apresentados realmente foram eficazes. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá no Multisim, que é uma aplicação para nós fazer simulação de circuitos elétricos. Bom, pessoal, então esse é o site, né? O site é o multisim.com. Eu vou deixar descrito aqui logo abaixo esse site. Esse site ele é gratuito, você não precisa pagar sobre ele, né? E ele é muito interessante para fazer qualquer tipo de simulação de circuitos elétricos, né? Seja digital, seja analógico, enfim, qualquer tipo de circuito, tá? Então eu vou fazer aqui um login, né? Quem não tem conta aqui precisa criar uma conta, é bem tranquilo criar essa conta. Na hora que você entrar no seu perfil, né, você pode criar um circuito, né? Então aqui em criar o circuito ele é bem simples, tá ok? Ele vai ter os elementos, né? Então os elementos de medição, aqui os elementos de referência, aqui os elementos de tensão, correntes de fontes, né? Então, por exemplo, você tem fonte de tensão, alternada, fonte de corrente. Os elementos passivos, né? Então todos os elementos aqui, resistor, capacitor, indutor. Os analógicos, os diodos, transistores, indicadores, chaves, alguns blocos de modelagem, por exemplo, para tensão controlada, dispositivos eletromecânicos como máquinas, relações de potência e aqui as portas lógicas, né? Então é simples a ligação dele, você pode colocar um elemento qualquer, vou colocar aqui uma corrente, vou colocar um resistor, né? Aqui você vira esse resistor, para você fazer a ligação deles é só vir aqui na pontinha de cada um dos elementos e
puxar aqui e faz a interligação, né? E faz a interligação aqui também, ok? Vou colocar aqui sempre, vou colocar uma referência nesses circuitos. E aqui eu coloco, por exemplo, uma medição de corrente, né? Aqui eu tenho uma medição de corrente. E aí eu simulo esse circuito, né? Quando eu simular esse circuito, vocês vão ver que ele vai fazer um gráfico, né? Lá ele está fazendo um gráfico aí com relação a esse circuito. Você pode parar, enfim. E aí você vai trabalhando dentro dele da forma com que você quer. Eu já tinha feito o nosso circuito de hoje, né? Então eu vou voltar aqui na minha página, né? Então ele está aqui, ó. Já tinha salvado, né? Até para a gente não demorar tanto. Sugiro que vocês criem esse circuito, né? Tentem fazer ele em casa, para que a gente dê prosseguimento posteriormente, até para o entendimento de vocês, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu coloquei, como nós tínhamos no nosso exercício uma medição de corrente, né? Então eram correntes senoidais, tá? E essas correntes com frequências diferentes. Então eu coloquei aqui uma fonte corrente em paralelo. Por que eu coloquei corrente em paralelo? Porque eu sei pela lei de Kirchhoff que essas correntes vão somar, tá ok? Se fosse uma fonte harmônica de tensão, eu colocaria essas tensões em série, né? Então aqui, quando eu coloco um elemento de corrente ou de fonte, ao dar 2 cliques ele vai abrir aqui as características dele, né? Então aqui nós tínhamos lá a amplitude, a frequência, a fase dada em graus, e por aí vai, né? Então coloquei aqui a frequência fundamental, lá 1 ampere 60 Hz com ângulo de 30, 0,2 com 180 Hz e com ângulo de 80, a 0,15 o módulo com ângulo de 420 Hz. E aqui eu coloquei uma carga, né? Eu coloquei uma carga. E antes de falar sobre os filtros, eu até coloquei uma chave aqui para melhorar o entendimento. Então eu vou desligar essa chave, né? Então não haverá passagem de corrente aqui. Então vocês podem perceber que eu coloquei aqui um indicador que está em verde de corrente e um indicador aqui em azul também de corrente. Quando você clicar aqui no indicador, ele te mostra, né, que indicador que você quer, né? Por exemplo, tensão e corrente, enfim. Você pode até mudar aqui o sentido da corrente, pode perceber pela seta, né, o sentido dela. E veja, eu tenho uma fonte harmônica, né, que vocês vão ver agora na simulação, e também eu tenho aqui uma carga. Coloquei uma carga de 1 K-ohm, tá ok? Quando eu vou fazer a simulação, eu posso clicar em qualquer área branca da minha página. Ele vai aparecer aqui, ó, qual que é o tempo que eu quero finalizar, se eu quero esse tempo total, né? Então aqui eu coloquei 1 segundo somente, né? Então posso dar o Start Simulation aqui, ou posso vir aqui direto para ele fazer a simulação. Ele vai demorar 1 segundo, aí, um pouco menos, até para fazer essa simulação, um pouco mais, né, desculpa, vai depender do tempo de processamento de cada computador. Aqui no Schematic é o desenho do próprio circuito. Quando eu venho aqui em gráfico, ele vai me dar o meu gráfico, né? E pode perceber que ele deu o tempo total, né? Então tem umas ferramentas aqui. Do lado você pode colocar um zoom automático, né? Pode perceber que ele fez automático, normal, né? Você pode vir aqui e dar um zoom out, né? Que é pegar todo o tempo que ele fez, né? Então eu coloquei aqui, ó, em todo o tempo de 0 a 1. Eu vou diminuir isso aqui para 0,1, porque eu sei que ele vai dar mais que 6, ou próximo disso, né? De 6 períodos completos, só para mim fazer uma análise, né? Podem perceber que não tem diferença entre o azul e verde, tanto é que a legenda está aqui e os dois estão uma em cima da outra. Então quer dizer, olha, eu tenho uma corrente totalmente distorcida, né? Então, no nosso cálculo, o que eu fiz? Foi calcular um filtro de
terceira harmônica, né, que os valores calculados no slide estão todos aqui, né, e os filtros de sétima harmônica, que também estão os valores aqui. Eu tinha colocado essa chave aqui justamente para a gente perceber essa diferença, né, então agora eu vou ligar esses filtros, né, eu vou ligar esses filtros e vou, antes de ligar, eu vou desligar esse de sétima ordem, vou deixar ele aqui só o de terceira ordem e vou verificar o comportamento desse circuito, né? Então, quando eu fiz o comportamento desse circuito, vou dar um zoom out aqui e vou colocar 0.1. Podem perceber aqui que eu tenho em verde a minha corrente total, né, que é a somatória daquelas três correntes que eu coloquei, das fontes correntes. E aí eu tenho aqui uma frequência toda distorcida também, né, mas não está com a mesma amplitude da anterior, né, o que já me dá uma segurança que fez uma alteração com relação à minha forma de onda. Então ele está mitigando as harmônicas, mas ainda assim tem harmônica aqui, porque a gente está vendo pela forma de onda, né? Então por isso que nós já fizemos aí o de sétima ordem, né? Então vamos ligar ele agora. Então agora vai funcionar o de terceira e o de sétima, e vamos ver qual que é o resultado disso aí, né? Vamos colocar lá 0 e 0.1, que ele vai me dar. Percebam, pessoal, olha que interessante, né? Olha que interessante. O nosso filtro, olha como que ficou a nossa forma de onda azul, né? Ficou quase senoidal, né? Ficou bem certinho. Por isso que eu coloquei um fator de qualidade alto, para a gente verificar que isso é possível. O que é possível? Ter uma frequência, uma forma de onda toda distorcida, né? Uma forma de onda toda distorcida, eu colocar elementos em derivação com a minha carga, né, que vai fazer um melhoramento desse sinal. E olha lá, ele conseguiu aí mudar para nós essa forma de onda e deixar ela quase senoidal ou puramente senoidal, tá? Nesse sentido, eu poderia aqui fazer exportar esses dados, né, para arquivos de dados, onde você pode também fazer essas relações no Excel, né, esses gráficos no Excel, né. Por meio daqui você consegue pegar todos os valores em relação ao tempo. Com isso você consegue aí fazer cálculo de indicadores, de todas as formas, dessas duas formas de onda aqui, para comprovar que isso eu não tenho mais componentes harmônicos, né? Ou que eles estão dentro dos limites aceitáveis, ok? Então, pessoal, hoje nessa videoaula eu procurei demonstrar os filtros, né? O cálculo de filtros sempre vai obedecer daquela forma que foi apresentado no slide, e apresentar uma ferramenta aí de simulação muito interessante, de forma gratuita, que pode estar ajudando nós no nosso conhecimento. E também futuramente, por que não, no projeto desses circuitos. É claro que existem outros softwares mais indicados para a relação de qualidade de energia, porém geralmente eles são pagos, tá, pessoal? Então, ou também outros que precisam de instalação, e como nós não estamos com tempo reduzido por causa das videoaulas à distância, das aulas à distância, então eu resolvi trazer uma ferramenta mais simples para fazer essa análise primária, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.